Exatamente às 4h30 da manhã, o pátio de manobras do Batalhão de Operações Policiais Especiais, no Rio de Janeiro, era um lugar onde a realidade se resumia a sons. O ar denso e úmido da madrugada era cortado pelo clique seco e metálico do ferrolho de um fuzil sendo alimentado. Para o cabo André Matos, porém, o som mais alto era o de sua própria oração. Uma súplica silenciosa, um diálogo mudo com o santinho de papel gasto, amarelado pelo suor e pelo tempo, que ele guardava no bolso do colete balístico. Era Santo Antônio, um legado de sua avó cearense, uma mulher que via o sagrado em tudo, desde a farinha do pirão até a nuvem que prometia chuva. A missão daquela terça-feira, antevéspera do dia do santo casamenteiro, não tinha nada de romântico. Era uma mega operação no Complexo da Coroa, um labirinto de vielas, escadarias e lajes sobrepostas, governado por uma das facções mais violentas da cidade. O objetivo era cirúrgico, quase arrogante em sua simplicidade: capturar um líder conhecido apenas como Sombra. O que ninguém na tropa sabia, o que nem mesmo André poderia imaginar, é que aquela operação não testaria apenas suas habilidades táticas, mas as próprias fronteiras do que é real. Aquela madrugada mudaria tudo. Dois sinais marcaram o início da jornada. Eram como sussurros perdidos no ruído da preparação, presságios que só ganhariam sentido no calor do confronto, quando o cheiro de pólvora se tornasse o único ar disponível para respirar. O primeiro veio antes mesmo de ele chegar ao batalhão. No trajeto, ainda na escuridão, ele passou por uma padaria de bairro, daquelas que abrem antes do sol para os trabalhadores. Uma senhora de cabelos brancos, o rosto vincado como um mapa de muitas estradas, pagava seu pão. Ao sair, deixou um saquinho extra no balcão. André ouviu a voz dela, baixa e firme, dizer ao padeiro: "Esse é para quem precisa, meu filho. Deixa aí, que o pão dos pobres sempre acha seu caminho." A frase ficou pairando no ar, estranha e poética para aquela hora da manhã. André aguardou sem saber por quê. O segundo sinal veio mais tarde, já dentro do veículo blindado, o Caveirão, enquanto a máquina de guerra subia os primeiros acessos da comunidade. A comunicação tática, criptografada e cheia de códigos, era a trilha sonora da tensão. De repente, por um único e impossível segundo, o chiado deu lugar a outra coisa. Uma melodia. Clara, límpida, inconfundível. Uma cantiga infantil, talvez uma cantiga de ninar, que vazou pelo rádio antes de ser engolida por um ruído agudo. O operador de rádio resmungou algo sobre interferência de alguma rádio pirata, mas para André aquilo soou como a risada de uma criança onde só deveria haver silêncio e medo. Ele olhou para os lados. Ninguém mais pareceu notar, ou se notaram, preferiram ignorar. A tensão tinha um rosto e um nome: Capitão Valadares. Um homem forjado no pragmatismo brutal do combate urbano, onde a fé era um luxo que podia custar vidas. Para ele, a devoção silenciosa de André era uma fragilidade, um devaneio perigoso. Valadares carregava a memória de um recruta que perdeu anos antes dele por um erro de cálculo, uma fração de segundo de hesitação. Desde então, sua única trindade era disciplina, inteligência tática e superioridade de fogo. Ele observava André com um misto de desprezo e uma estranha preocupação, como quem vê um bom soldado se contaminar por uma fraqueza. O santinho no colete de André não era para Valadares um escudo espiritual, era um alvo psicológico. A cada viela conquistada, a pressão aumentava. O alvo, Sombra, parecia um fantasma. Ele evaporava diante deles, deixando para trás apenas o eco de confrontos rápidos, esporádicos. Eram pequenas armadilhas, ataques de contenção que serviam para desgastar a equipe, esticar seus nervos ao limite e, principalmente, para atraí-los. Eles estavam sendo puxados deliberadamente para cada vez mais fundo no coração do território inimigo. Era uma isca. E eles, com todo o seu treinamento e poder de fogo, estavam mordendo. O labirinto se fechava ao redor deles, e a sensação de que a caça havia se tornado o caçador era quase palpável, pesando no ar junto com a umidade e o cheiro de esgoto. O pior ainda estava por vir. A ruptura, quando veio, foi total. Eram exatamente 6h15 da manhã. O sol, ainda tímido, começava a quebrar a névoa que se agarrava aos morros, e essa primeira luz foi a pior das traições. Ela os expôs.
A equipe avançou para uma clareira improvisada, um pátio de cimento batido cercado por 3 lajes altas, a arquitetura caótica da necessidade. Foi uma emboscada de manual, clássica, brutal e eficiente. O fogo cruzado veio de todos os lados ao mesmo tempo, um trovão de metal rasgando o ar. O som era tão intenso que parecia sólido, empurrando-os para o único abrigo possível, um beco estreito e sem saída que dava para aquele pátio. Uma ratoeira. O primeiro grito não foi de guerra, foi de dor. O soldado Ribeiro, o mais novo da equipe, caiu com um baque surdo, a perna dobrada em um ângulo antinatural. O grito dele foi quase imediatamente abafado pela sinfonia ensurdecedora dos disparos. E então, o golpe final. O rádio ficou mudo. Um chiado estático substituiu as vozes de comando. Estavam cercados, com um homem ferido, sem comunicação e sem rota de fuga. A missão de capturar Sombra havia se desintegrado. Agora era apenas uma luta desesperada pela sobrevivência. Para o capitão Valadares, aquilo era a materialização de seu pior pesadelo. Seus homens, sua responsabilidade, encurralados para o abate. Ele viu o rosto do recruta que perdeu anos antes, e a bile subiu por sua garganta. Foi no fundo desse abismo, nesse beco fedendo a esgoto e pólvora, que o impossível aconteceu. Enquanto Valadares, com o rosto crispado de fúria e desespero, tentava organizar uma defesa que ele sabia ser inútil, o cabo André Matos fez algo que desafiava todo o treinamento. Ele fechou os olhos. Por um segundo, em meio ao caos, ele se desligou. Sua oração não foi um pedido de resgate, não foi um clamor por um helicóptero que rasgasse os céus. Foi mais simples, mais profundo. Ele pediu pela proteção de seus irmãos de farda. Pediu que o escudo que sua avó lhe deu se estendesse sobre cada um deles. Quando abriu os olhos, ele viu. No final do beco, na boca daquele inferno de concreto, bloqueando a linha de tiro dos agressores, estava a figura de um homem. Era um homem simples, vestido com um hábito marrom, um tecido puído e coberto pela poeira avermelhada do lugar. Ele não portava armas, suas mãos estavam vazias, abertas ao lado do corpo. Mas sua presença impunha uma calma que parecia absorver a violência, como um vácuo. O ar, antes pesado e metálico, foi subitamente preenchido por um aroma que não pertencia àquele lugar. Um cheiro de pão recém-assado, quente e reconfortante. Uma luz suave e dourada que não vinha do sol nascente, contornava a silhueta daquele homem. E então, o som. O som dos tiros, de forma impossível, inexplicável, cessou. O trovão virou silêncio. Com a voz embargada, a garganta seca, André gritou no rádio interno, o único canal que ainda funcionava. "Capitão, tem um civil, um frade no beco, cessar fogo!" Do seu ponto de vista, alguns metros atrás, Valadares perscrutou a mesma área com a mira holográfica de seu fuzil. Não havia nada, absolutamente nada. Apenas a poeira dançando na luz da manhã e a fumaça dos disparos recentes se dissipando lentamente. A raiva e o estresse explodiram em sua voz. "Matos, para com essa merda! É a fumaça, é o estresse, não tem ninguém aí! Recuem agora!" Mas o fato era inegável. O tiroteio havia parado. O silêncio era tão sobrenatural quanto a própria aparição. E foi esse silêncio que lhes deu a janela. Foram segundos, talvez 90 segundos no máximo, mas foi o suficiente. Eles se moveram como um só organismo, pegaram Ribeiro pelos braços e recuaram taticamente, arrastando-se para fora da linha de fogo, para a proteção relativa de uma outra viela. Aquele silêncio inexplicável salvou suas vidas. Se essa busca por respostas te conecta de alguma forma, inscreva-se agora. A prova do que aconteceu naquele beco ainda está por vir. Eles estavam ofegantes, cobertos de sujeira, o sangue de Ribeiro manchando o chão. O som dos tiros não retornou. A emboscada, por algum motivo desconhecido, havia sido abortada. Mas a batalha mais estranha estava apenas começando, e ela não seria travada com fuzis. Seria uma guerra entre a realidade de um homem e a fé de outro, travada no silêncio perturbador que se seguiu ao milagre, ou à alucinação do beco do pátio. Valadares olhava para André não mais com desprezo, mas com uma suspeita gelada. Ele não via mais um soldado frágil, via um homem que poderia ter quebrado sob a pressão mais extrema, colocando todos em risco com sua fantasia.
E André, por sua vez, olhava para o beco vazio, o cheiro de pão ainda fantasmagoricamente presente em suas narinas. E sabia, com uma certeza que fincava raízes em sua alma, que eles não estavam sozinhos ali. A verdade sobre o que aconteceu naquele instante definiria o destino de todos eles, muito depois que a adrenalina baixasse e as armas fossem limpas. Horas depois, o cenário era outro. A frieza asséptica da sala de debriefing no batalhão era um contraste violento com o calor e a sujeira do complexo da coroa. O ar-condicionado zumbia abaixo, um som que deveria ser calmante, mas que apenas amplificava a tensão. O soldado Ribeiro já estava no hospital, a bala extraída, a perna salva. O resto da equipe estava dispersa, cada um lidando com o quase-morte à sua maneira. Mas naquela sala estavam apenas o capitão Valadares e o cabo André Matos. Entre eles, uma mesa de metal cinza e um abismo de realidades. Valadares estava com os formulários na mão. Eram os papéis para solicitar a avaliação psicológica de André. Para o capitão, o caminho era claro, lógico e dolorosamente necessário. Um soldado que alucina sob pressão é um risco para si e para a equipe. Ele não sentia raiva, sentia uma espécie de luto profissional. Um bom homem, um bom policial, quebrado pelo estresse do combate. Ele limpou a garganta, pronto para começar o procedimento, para dizer as palavras que selariam o futuro de André na corporação. Foi nesse exato instante que a porta se abriu sem que batessem. Um analista de inteligência, um sargento jovem que passava os dias mergulhado em telas e dados, entrou com uma urgência contida. Seu rosto estava pálido. Ele não olhou para André, apenas para o capitão. Capitão Valadares, o senhor precisa ver isso. É do drone que dava cobertura na área de vocês. Valadares ergueu uma sobrancelha, irritado com a interrupção, mas a expressão do sargento o deteve. Havia algo ali que não era rotina. Ele se levantou e seguiu o analista até uma sala adjacente, cheia de monitores que piscavam com mapas e códigos. André ficou para trás, sozinha na sala fria. O eco das palavras de Valadares, "Não tem ninguém aí", ainda ressoando em sua mente. Na tela de um dos monitores, o analista rodou a gravação. Era a imagem térmica do drone que sobrevoava a área no momento exato do confronto. A imagem era fantasmagórica, um balé de manchas quentes, as assinaturas de calor dos atiradores nas lajes, dos próprios policiais presos no beco. O analista deu um zoom, congelando o quadro no momento em que o tiroteio cessou. E ali, na boca do beco, onde André disse ter visto o frade, a tecnologia mostrava o inexplicável. Não era a mancha vermelha e laranja de uma assinatura de calor humana. Era o oposto. Era um ponto frio, uma mancha azul escura, quase negra, recortada contra o cinza quente do concreto. Tinha a silhueta inconfundível de uma forma humana, mas era uma ausência de calor, uma anomalia física que não deveria existir. O analista apontou para o cronômetro na tela. Durou exatos 90 segundos, capitão. Depois, simplesmente desapareceu. Não há equipamento que faça isso. É como um vácuo térmico. Valadares encarava a imagem fantasmagórica, seu cérebro treinado para táticas e balísticas, tentando processar um dado que não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. 90 segundos. O tempo exato que eles levaram para pegar Ribeiro e recuar. A prova estava ali, em dados frios e irrefutáveis, mas a prova era de algo impossível. Se essa busca por uma verdade maior que os fatos também é a sua, inscreva-se agora, pois a revelação que viria a seguir quebraria a última barreira da lógica. Enquanto Valadares ainda olhava hipnotizado para a silhueta fria na tela, a notícia que selaria o evento chegou. Veio por um rádio na bancada, a voz de um oficial do centro de comando, casual, quase burocrática, relatando o fechamento de outra ocorrência. Sombra, o alvo principal da mega-operação, o homem que eles foram caçar no coração do inferno, havia sido preso. Preso numa blitz de rotina da Lei Seca na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, 1 hora antes da equipe de André sequer colocar o primeiro pé dentro da comunidade, ele estava bêbado, desarmado, longe de seu território. A informação caiu na sala como uma pedra num lago silencioso. A operação, a invasão, a emboscada, tudo fora inútil. Eles não foram atraídos por Sombra, foram atraídos para uma armadilha vazia, para serem abatidos por sentinelas de baixo escalão que talvez nem soubessem que o chefe já havia caído. Suas vidas quase foram perdidas por nada, por um fantasma.
e foram salvas por outro. Valadares se afastou lentamente da tela. Ele olhou através do vidro da sala de comando e viu André sentado, esperando pelo seu veredito. O capitão não disse nada ao analista, não agradeceu, não questionou mais. Apenas se virou, caminhou de volta para a sala de debriefing, pegou os formulários de avaliação psicológica sobre a mesa, rasgou-os em 2 pedaços e depois em 4 e os jogou na lixeira. Ele olhou para André Matos. Não havia pedido de desculpas em seus olhos, nem conversão, nem entendimento. Havia apenas o silêncio pesado e atordoado de um homem que teve suas certezas de aço trincadas. A validação não veio com palavras, veio com aquele gesto e com o que ele disse a seguir, a voz rouca, quase um sussurro. Dispensado, Matos. A tropa toda está dispensada. Semanas depois, a história do frade do beco já era uma lenda, um sussurro que corria pelas vielas do complexo da Coroa mais rápido que qualquer notícia oficial. Os próprios traficantes falavam de uma assombração que protegia aquele pedaço do morro. No local exato da emboscada, algo estranho começou a acontecer. Pequenos pães frescos apareciam sobre o muro baixo, deixados ali anonimamente durante a noite. Ninguém sabia quem os deixava, mas ninguém ousava tocar neles. Eram uma oferenda. Cabo André Matos continuou seu serviço, mas algo em seu olhar havia mudado. A oração silenciosa dentro do colete agora era diferente. Não era mais um pedido, era uma conversa. A fé de sua avó cearense, antes um amuleto herdado, uma tradição de família, tornara-se uma certeza vivida na pele, forjada no fogo e consolidada no silêncio inexplicável daquele beco. Ele carregava o segredo não como um fardo, mas como uma bússola interna que reorientava tudo. Mas a transformação mais profunda foi a mais silenciosa, a que ocorreu no coração de pedra do capitão Valadares. Meses se passaram. E no dia 13 de junho do ano seguinte, na missa solene da igreja de Santo Antônio, no centro do Rio, uma figura improvável foi vista de pé, no fundo da nave, visivelmente desconfortável em meio à multidão de devotos. Era o capitão. Ele não se aproximou para receber a bênção ou o pãozinho bento, não acendeu velas nem fez preces. Apenas permaneceu até o fim, um homem de certezas de aço, testemunhando um mistério que ele nunca admitiria em voz alta, mas que também nunca mais conseguiu negar. 1 ano após a operação, o beco sem saída no complexo da Coroa havia se transformado. Onde antes havia o cheiro de pólvora e medo, agora havia um pequeno santuário popular, com flores de plástico e imagens gastas do santo. E os registros oficiais da polícia, os frios números que Valadares tanto prezava, apontavam uma queda de 30% nos confrontos armados naquele setor específico. Uma paz anômala, estatisticamente inexplicável, havia se instalado ali.